Pessoal, Cleiton Peixera aqui, o professor, para finalizar o nosso bloco dessa aula, né, falando de perícia, né, prova pericial. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre o horário da perícia, né, que ela pode ser realizada a qualquer hora, até nos casos aí de morte, né, para que abrevie o sofrimento aí da família, né. Entretanto, quando se fala em autópsia ou laudo necroscópico, né, embora se tenha essa urgência e essa preocupação com a família, tem um período de segurança que deve ser respeitado, né? É muito raro e em condições assim muito distintas que pode ocorrer, mas não é impossível, né? De aquela pessoa ter sido dada como morta, quando na verdade não está, né? E volta a reviver aí, né? Ou seja, nas mortes violentas não, né? Aquela que é comprovada através de acidente ou através de um homicídio, por exemplo, né? Quando não resta qualquer outra dúvida, então a autópsia pode ser realizada com brevidade. Agora, nos casos outros onde se pode ter uma dúvida, né? Então é necessário um período de segurança, e esse período de segurança é de 6 horas, né? Então a perícia necroscópica, a autópsia, ela deve ser realizada no cadáver somente depois de 6 horas da constatação da morte, para que não corra nenhum vício, nenhum risco, né, daquela pessoa poder estar viva ainda, né? Vamos dar uma olhadinha como que é isso, olha o material. Período de segurança. Estabeleceu-se o tempo mínimo de 6 horas, que é o necessário para o surgimento dos incontroversos sinais tanatológicos, demonstrativos da morte da vítima, evitando-se qualquer engano fatal, né? A exceção do período de 6 horas, conforme o tipo de morte sofrida pela vítima, é natural que os peritos possam realizar a autópsia mais cedo, como eu disse a vocês, né? Se a morte foi nitidamente violenta, de modo a não suscitar qualquer tipo de dúvida. No exemplo, é nos casos de separação da cabeça do resto do corpo, né? E havendo necessidade de abertura do corpo, é possível que seja feita antes das 6 horas. Ou seja, só é possível realizar, né, a autópsia ou a perícia necroscópica aí antes dessas 6 horas, se realmente a morte for constatada de forma inequívoca, né? Olha só o artigo 153. Em caso de exumação para o exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, a qual será lavrada auto circunstanciada. E no parágrafo único diz que o administrador do cemitério, né, ou particular, o público ou particular, indicará o local da sepultura sob pena de desobediência, né? Então aqui fica registrado esse período de garantia, né, de segurança, de 6 horas, e no caso de uma exumação, o diretor do cemitério público ou particular deverá indicar o local que está o corpo sob pena de crime de desobediência, tá bom? Quando fala dos cadáveres, né, o artigo 164 fala de como deve ser fotografado o cadáver, no caso de morte do indivíduo, né, quando se trata de cadáver. E como eu disse a vocês, o laudo pericial ele tem que abordar todas as hipóteses, né, para que se tenha segurança até lá na frente num eventual plenário do júri de condenar ou não o réu, né, e atribuir-lhe as qualificadoras ou não, né. Então existe uma regra de como deve ser fotografado o cadáver, né, e o cenário de todo o crime para que não se crie uma insegurança jurídica, como eu disse que ocorreu comigo recentemente num julgamento do plenário do júri no estado de Pernambuco, né? Vamos dar uma olhadinha no material, como que é isso aí. Olha só. Artigo 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Torna-se essencial para a verificação de uma série de fatores pertinentes à investigação instaurada, quando a morte é suspeita ou violenta. Pode-se, analisando as fotos, determinar se houve suicídio ou homicídio, bem como se constituiu um mero acidente. Embora não sejam as fotografias uma prova derradeira e suficiente,
elas contribuem para a formação da convicção das autoridades que irão analisar o inquérito. Justamente porque as fotos são importantes, incumbe a autoridade policial dirigir-se ao local do crime, providenciando para que nada seja alterado até que os peritos cheguem para fotografar o corpo tal como encontrado. Isso, como eu disse a vocês anteriormente, o delegado de polícia tem o dever de comparecer ao local que aconteceu o crime e preservá-lo até a chegada dos peritos, né? Olha só, além do cadáver, da forma como for achado, os peritos devem fotografar as lesões externas, o que significa, depois de extrair as primeiras fotos, descobrir o corpo, promovendo a aproximação do foco para registrar as lesões, os orifícios de entrada e saída dos projéteis, os demais sinais havidos, como as poças de sangue, zonas de chamuscamento, objetos deixados no local, entre outros. Percebam, vocês precisam ter nesse laudo todo o panorama, né, de como ocorreu o crime. Vocês precisam de um cenário, né, elaborado por peritos oficiais, ali nesse caso, né, ou na falta deles, como já dito anteriormente, nomeados pelo juiz. Nesse caso, geralmente, os oficiais, né, quando ocorre uma situação dessa, o delegado de polícia vai até o local, preserva o local, então chega a perícia oficial, aí, né, a perícia da Polícia Civil, para poder elucidar os fatos, né, poder voltar um pouquinho no tempo e retratar aquela situação dentro do laudo. E é importante não só a vítima, né, não só fotografar e constatar a morte, mas sim de como ocorreram as lesões, quais são as lesões, por isso que o foco, né, tem que ser dado ali no ferimento e em todo o cenário, né? Como eu disse a vocês, se tiver uma briga, uma luta corporal, alguma coisa, tem que ser analisado pormenorizadamente ali aquele cenário para ver se não foi o caso de uma legítima defesa, se não foi o caso de uma emboscada, se não foi o caso de algum recurso que impossibilitou a defesa da vítima e etc, né? Então, isso tudo fará com que dê robustez a esse laudo e também a credibilidade do processo para julgamento, perfeito? Seguindo o nosso material, olha só. Tudo irá constituir importante fonte de prova para as partes, desde a demonstração da própria materialidade até a comprovação da autoria. Artigo 65. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao lado do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Provas fotográficas. Trata-se da juntada das fotografias tiradas especificamente das lesões encontradas no corpo, tal como disposto no artigo antecedente. A particularidade é que devem ser realizadas fotos bem próximas aos ferimentos, de modo a facilitar a visualização pelas partes e, consequentemente, propiciar maior análise e debate durante a instrução. O que acontece com maior relevo no plenário do júri. Nessas fotos, os peritos costumam colocar setas indicativas dos ferimentos que pretendem tornar relevantes. Percebam, como eu disse a vocês, tem que ser feito um laudo na medida que possa demonstrar com maior clareza possível como se deu toda a ação, né? O esquema é a figura desenhada representativa do corpo humano, em que os peritos podem fazer os sinais necessários, indicando os orifícios de entrada e saída dos projéteis, bem como outras particularidades de interesse para análise do fato criminoso. E o desenho é o traçado representativo de formas sobre uma determinada superfície, com a finalidade científica e técnica, auxiliando as partes e o juiz, que não são especialistas, para compreender a trajetória de um projétil ou a forma de intensidade de um golpe dado, por exemplo. Então, olha só, pessoal, como eu já sustentei aqui para vocês, o laudo deve ser bem elaborado, né? Então, nós temos nos laudos de exame de corpo de delito, nos casos de homicídio, a seta de uma figura humana, aí tem uns tracinhos onde mostra onde entrou um projétil, onde foi dada a facada, né? Então, os peritos desenham, os peritos fazem um esquema para demonstrar e elucidar aqueles que não são especialistas, né? Não só o juiz, os advogados, os assistentes de acusação, que estão mais acostumados a lidar com essas realidades, né? Porque nos processos existem esses laudos, mas também para que você possa demonstrar para os jurados,
né, que o laudo fala por si, né, e às vezes a sua tese de defesa ou a tese de acusação do Ministério Público está baseada só no laudo pericial, né. Existem crimes que não têm testemunhas, né, existem crimes que o réu fica silente, então a maior prova que se tem no processo é o laudo pericial, né, e o laudo pericial tem que ser muito claro, tanto para que possa possibilitar aí a acusação trabalhar em cima dele pedindo a condenação, ou para a defesa arguir sobre o laudo buscando a absolvição do réu. Então vejam vocês a importância desse laudo pericial, né? Voltando lá para o nosso material, falando do artigo 167, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. A regra é a seguinte: havendo crime que deixa vestígios e havendo possibilidade de realização do exame de corpo de delito, este é obrigatório e a sua não realização implica a não admissão da prova de materialidade, ou seja, não existe crime. Assim, se o homicídio é cometido e se localiza o cadáver, o exame deve ser feito. Mas se tem conhecimento de um homicídio e não se localiza o cadáver, não há como realizá-lo. Aí eu vou trazer um ensinamento do professor Nucci aqui que é importante. Alternativa do exame de corpo de delito. Especificou o artigo 158 antecedente que nas infrações que deixarem vestígios materiais será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Assim, é preciso que os peritos façam análise da causa mortis ou dos rastros deixados pelo delito, podendo ser lesões corporais, sinais de arrombamento, causas de um incêndio, entre outros fatores, conforme a natureza do crime. Entretanto, pode ser que os vestígios tenham desaparecido, o que geralmente ocorre quando o delinquente faz o possível para ocultar sua ação. Nessas situações, quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, quando as lesões leves, uma vez curadas, desaparecem, quando a vítima troca a porta arrombada, desfazendo-se de vez da anterior, enfim, inexistindo possibilidade dos peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode suprir o exame de corpo de delito por testemunhas, né? Então, desde que não seja mais possível realizar a perícia, porque sumiram os vestígios, é admitido que se prove através de testemunhas. Pessoas podem narrar ao juiz o que viram, por exemplo, o momento em que o agente desferiu tiros na vítima e esta caiu de um despenhadeiro, desaparecendo nas águas do oceano. Baseado nisso, forma-se a materialidade do homicídio, permitindo então a punição do réu. Por outro lado, é inadmissível substituir o exame pericial em crimes que deixam vestígios materiais quando a desídia decorre do próprio Estado. Noutros termos, o laudo não se formou por culpa dos órgãos estatais, não advindo de qualquer atitude do acusado. Diante disso, deve-se considerar não provado o fato ou a circunstância. Reitere-se, ainda não ser válida a formação do corpo de delito indireto por testemunhas, quando a responsabilidade pelo sumiço dos rastros deve-se exclusivamente à desídia, ou outra causa similar, dos agentes do Estado, como já mencionado nas linhas acima. Portanto, se o objeto da análise pericial deixou de existir porque não houve efetivação da perícia ao tempo, em virtude de descaso estatal, a prova testemunhal é imprestável. Nessa ótica, tem o julgado do TJ de Santa Catarina. Nos termos do artigo 158 do CPP, a realização do exame técnico é imprescindível quando o crime deixar vestígios, embora se admita o exame indireto por testemunhas quando desaparecerem os sinais. Artigo 67. Ele não supre a ausência do laudo quando, por desídia da autoridade, perderam-se os traços do ilícito. Está lá na obra do professor Guilherme de Souza Nucci. Pois bem, pessoal, então fizemos uma breve análise aqui, sem a intenção e o propósito de se aprofundar realmente no tema por conta do nosso tempo, né? Mas o que vocês precisam entender é que o laudo pericial é obrigatório e extremamente importante, né? Para que se possa buscar a materialidade do crime. Esse laudo ele não pode ser substituído por confissão, né? Só pode ser substituído por testemunhas, né? Até porque o réu não presta o compromisso de dizer a verdade. O réu pode usar isso ao seu favor
no julgamento, então ele pode se autoincriminar, né? O laudo tem que ser bem feito, com as descrições pormenorizadas, para que não ocorra nulidade. As partes poderão se manifestar, né, e o juiz não está adstrito ao laudo, ele vai fazer o julgamento dentre todos os outros conjuntos de prova que existem no processo, né? Quando a desídia se dá por conta do Estado, a prova fica imprestável, né? Não pode ser utilizada, não caracteriza a materialidade do delito. Pois bem, como eu disse a vocês, o nosso tempo é curto e eu espero ter contribuído ainda que minimamente para vocês. Deixei um e-mail no primeiro bloco para que vocês possam tirar dúvidas e aí sim, as dúvidas a gente tem um pouquinho mais de tempo para comentar. Tendo alguma delas, pode encaminhar que eu respondo. Fica um grande abraço do professor Peixera e até a próxima.